para aulas 5 e 6, um outro tipo de proporcionalidade, em página 69, da apostila volume 2. Então, ele fala assim, numa gráfica, 8 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias em 10 horas. Imagine que 3 delas apresentam algum defeito e pararam de funcionar. Responda. Quais são as grandezas envolvidas neste contexto? Então, vamos lá. Quais são as grandezas que eu tenho aqui? As grandezas envolvidas neste contexto são máquinas, né? Máquinas funcionando. Então, máquinas funcionando. E o tempo, né? E tempo para retirar as cópias. Retirar as cópias. Vamos lá. Letra B. O que ocorre com o tempo para finalizar o mesmo número de cópias se de fato essas 3 máquinas pararem de funcionar? Então, vamos lá. Se as máquinas derem defeito, as 3 máquinas derem defeito, as outras 5, né, que são 8 no total, as outras 5 vão levar mais tempo para terminar o trabalho, certo? Então, vamos lá, por causa, a resposta, né, para vocês escreverem aí. Por causa das máquinas com defeito, então, por causa das máquinas com defeito, as outras vão precisar de mais tempo para realizar o trabalho, né? A tarefa. Certo? Vamos lá. A proporcionalidade entre as grandezas que estão relacionadas no problema. Então, vamos lá, justificando, então. Então, as grandezas são proporcionais? Sim. Sim. As grandezas, a quantidade de máquinas funcionando e o tempo para retirar as cópias são inversamente proporcionais, né? Sim, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Amigo, à medida que eu aumentar as máquinas, que eu aumentar o número de máquinas, né? Eu realizo o serviço em menos tempo. E vice-versa, né? Então, eu aumento as máquinas, diminuo o tempo. Então, vejam, uma aumenta, a outra diminui, né? E vice-versa. À medida também que eu diminuir máquinas, eu aumento o tempo, certo? Então, vamos lá, virou a página. Vamos para a letra D. Então, a letra D, ela fala o seguinte: de acordo com o contexto descrito no enunciado, em quanto tempo as máquinas restantes realizarão o mesmo número de cópias? Então, vamos lá, que agora nós vamos partir para a conta, né? Então, eu vou colocar
máquinas funcionando, né? As máquinas e o tempo. Duas colunas. Bom, eu sei que 8 máquinas levam 10 horas, né? O tempo em hora. Levam 10 horas. Se eu diminuir 3 máquinas caem fora porque deram problema, então eu fico só com 5 máquinas. E o tempo será X. Só que como a gente percebeu que o número de máquinas diminuindo, então o tempo vai aumentar. Então, ó, diminui, aumenta. Então, o que acontece? Uma delas eu vou ter que inverter. Então, vamos inverter essa aqui, tá bom? Ó, entenderam, gente? Ó, diminui, né? Ó, de 8 passou para 5. E eu sei que o tempo, claro, se eu tenho menos máquinas funcionando, eu vou gastar mais tempo trabalhando, né? Eu diminuí a mão de obra, então o tempo aumenta. Então, vamos lá. Então, eu sei que 8 está para 5, assim como X está para 10. Ah, eu quero ensinar para vocês uma coisa. Vamos usar o esqueminha de flechas, né? O esqueminha de flechas é o seguinte: eu vou deixar sempre a ponta da flechinha para a grandeza para a quantidade que ficar maior. Então, 8 é maior que 5. Então, a ponta fica aqui, né, ó. Fica para o 8. E aqui, professora, como eu vou saber quem é o maior? Porque aqui eu tenho 10 e X. Vamos lá de novo, pelo que a gente estava falando. 8 máquinas em 10 horas. Se eu diminuir a máquina, é claro que eu vou aumentar o tempo. Então, o X vai ser maior que 10. Então, se ele vai ser maior, então a flecha vai ser para cá. E aí eu percebo que eu tenho uma flecha para cima, uma flecha para baixo. Então, uma delas eu vou inverter. Então, eu escolhi essa aqui para inverter. Então, inverto, ó, 10x. Então, aqui na hora eu fiz x sobre 10, tá bom? Então, aí inverti, né, ó, tá bom? E agora? Agora é só eu seguir com a conta, ó, multiplicar em cruz. Então, vai ficar 5x é igual a 8 vezes 10, que é 80. Então, x é igual a 80 e o 5 que estava multiplicando veio dividindo. Então, x é igual a 16 horas. Claro que se eu tenho menos máquina funcionando, é claro que o meu tempo vai ficar muito maior, que vai ser 16 horas, tá? Então, eu aumento em 6 horas aí. Vamos lá, então, seguindo, então, o segundo exercício, né? Vamos lá, diz assim, ó. Um piloto de Fórmula 1, gastou 2 minutos para dar uma volta no circuito à velocidade média de 210. Quanto tempo o piloto gastaria para percorrer o circuito à velocidade de 140? Então, vamos lá. Então, eu vou montar aqui as duas colunas, né? Então, seria o tempo, as duas grandezas, né? O tempo e a velocidade. Bom, eu sei que 2 minutos, né, ele fez em 210 quilômetros por hora, certo? Vamos lá. E aí, ele pergunta quanto tempo, né, se a velocidade abaixar, 140, for para 140 quilômetros por hora. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. A velocidade, ela diminuiu, não diminuiu? De 210, ó, era 2 minutos, ele fez em 210. Agora, ele diminuiu a velocidade. Então, o esquema da flecha, nós vamos pôr para cá, para cima, né? Porque lembra que a ponta da flecha fica pro maior. Bom, e aqui o tempo, se ele diminuiu a velocidade, é porque ele fez o quê?
Ele aumentou o tempo, não é isso? Ele gastou mais tempo, porque ele tá menos veloz, né? Então, ele vai levar mais tempo. Então, o tempo aqui será maior. Olha lá, uma setinha para cada lado, então, eu já sei que eu tenho que inverter uma das duas. Então, eu posso inverter essa daqui, qualquer uma, tá? Lembrando que se eu inverter uma, a outra continua do mesmo jeito. Eu não posso pegar e inverter as duas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. 2 está para x, assim como, então, invertendo, 140 está para 210. E aí, multiplicando, eu fico com 140x é igual a 2 vezes 210, que vai dar 2 vezes 210, 420. Então, o x é igual a 420 e o 140 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, o x, ó, posso cortar aqui, né? 42 dividido por 14 é 3. Então, 3 minutos, certo? Então, vamos lá. Um livro possui 240 páginas e cada página tem 40 linhas. Qual seria o número de páginas desse livro se forem colocadas apenas 30 linhas em cada página? Então, vamos lá. Com 40 páginas, eu consigo, né? 40 linhas, eu consigo ter 240 páginas. Se eu diminuir o número de linhas, é claro que eu vou precisar de mais páginas, certo? Então, vamos lá, montando aqui, eu tenho páginas. Eu tenho páginas e tenho linhas. São as duas grandezas que envolvem o meu problema. Então, 240 páginas com 40 linhas. Se eu diminuir as linhas para 30 em cada página, é claro que eu vou precisar de mais páginas, certo? Então, vamos lá, o esquema aqui, 40 é maior. E se são 30 linhas, eu preciso de mais páginas, então o x será maior. São inversamente proporcionais, e aí eu vejo qual que eu quero inverter. Vamos inverter essa daqui, né, ó. Então, vai ficar 240 sobre x, está para x, assim como, então eu inverto. 30 está para 40. Então, agora, multiplico, então fica 30x é igual a 40 vezes 240, que dá 9.600. X é igual a 9.600 dividido por 30. Cortei, vai ficar 960 dividido por 3, que x é igual a 320 páginas. Então, olha como o livro vai ficar mais grosso, né? De 240, eu vou precisar de 320 páginas, só porque eu diminui 10 linhas. Vamos lá para o exercício 4. Duas grandezas, então ele explica aqui, né, quando as grandezas são inversamente proporcionais, quando o produto entre elas é uma constante não nula, chamada de constante de proporcionalidade. Elas se relacionam de maneira inversa, ou seja, se uma das grandezas dobra, a outra reduz a metade. Se uma triplica, a outra reduz a terça parte. A velocidade e o tempo são exemplos de grandezas inversas, pois aumentando a velocidade, o tempo é reduzido proporcionalmente. Se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta na mesma proporção. Analise as afirmações e classifique em verdadeiro ou falso. Então, letra A. A quantidade de questões erradas em uma prova e a nota obtida são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. A quantidade de questões erradas e a nota. Quanto mais questões erradas, menor é a minha nota, certo? Então, é verdadeiro, né? Eu aumento uma, quanto mais erradas, menos eu tenho de nota, certo? Então, é verdadeiro.
A massa de uma pessoa e sua idade são grandezas que não envolvem proporcionalidade. Verdadeiro também, né? Quanto a pessoa tem de massa não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o que a gente come, né? Com o biotipo da pessoa. Vamos lá. A quantidade de litros de combustível e o valor pago são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Pensar. Litros de combustível, valor pago. Quanto mais combustível eu ponho no meu carro, mais eu vou pagar. Então, ó, aumento os litros, aumento o preço. Se eu colocar menos combustível, eu pago menos também. Então, elas são inversamente proporcionais? Não, elas são diretamente proporcionais. Então, tinha que estar aqui um diretamente proporcionais. Então, é falso, porque uma aumenta, a outra aumenta, uma diminui, a outra diminui. Então, elas não são inversas, elas são diretas. D. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto em um determinado percurso são grandezas diretamente proporcionais. Olha lá. Quanto mais veloz eu vou com o meu carro, menos tempo eu gasto para fazer uma viagem, não é isso? Porque eu estou indo bem rápido, então o tempo é pequeno. Então eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então uma aumenta, a outra diminui. Elas são diretamente? Não, elas são inversamente, né? Elas são inversamente proporcionais, então é falso também, ok? Vamos lá. 5. Para paginar um livro com 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas, parecido com aquele, né? Deseja-se disponibilizar apenas 30 linhas por página. Então, olha só, 45 linhas, eu tenho 280 páginas. E se eu tiver 30 linhas, eu vou ter mais páginas, porque eu diminuí 15 linhas em cada página, certo? Quais são as grandezas envolvidas no contexto? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Por quê? Então, vamos lá. As grandezas são quantidade de páginas, né? Então, grandezas, quantidade de páginas e linhas, né? E quantidade de linhas por página. Pronto. Aí elas são o quê? Inversamente, né? Como a gente já viu, que a gente fez um exercício parecido. Elas são inversamente proporcionais. Quanto menos linhas eu disponibilizar na página, mais páginas eu vou precisar, não é isso? Mais espaço eu vou precisar. Então, elas são inversamente proporcionais, né? Porque quanto menos linhas, mais páginas eu tenho que, né? Quanto menos linhas em cada página, maior será a quantidade de páginas. Certo? Pronto. Aí, letra B. Qual é a constante de proporcionalidade do problema? Então, vamos lá. A constante de proporcionalidade do problema será: eu tenho 45 para 280. Então, a constante será 12.600, certo? Ok? E assim nós acabamos este capítulo, página 71.